Olá, boa tarde, que você tenha uma boa quinta-feira, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos num horário diferente porque a TV Aparecida e a UCG TV estão com uma programação especial da Semana Santa. E até às 2h30 da tarde nós vamos deixar você muito bem informado do que está acontecendo no futebol goiano e também no futebol brasileiro. Lembrando que hoje tem o Mais Esportes, segunda edição, a partir das 7h15 da noite, até às 7h45. E daqui a pouco, depois do primeira edição, 2h30, tem o programa Extra Campo. A opinião do programa hoje com o Wendel Pasquetto. Tudo bem, Pasquetto? Tudo bem, André. Boa tarde para você e para todo mundo acompanhando o Mais Esportes. E ontem foi dia de Copa do Brasil e esse é o nosso primeiro assunto. Aliás, vamos falar primeiro da Libertadores da América. Ontem o Fluminense se classificou e o Santos venceu o seu jogo. Jogando em casa, o Santos abriu o placar com o Neymar. 1-0 em cima do Deportivo Táchira da Venezuela. Jonathan, ainda no primeiro tempo, fez 2-0. Na etapa final, aos 24 minutos de falta, Chacon diminuiu para o Deportivo Táchira. 2-1. E Danilo fechou o placar para o time brasileiro. Santos 3, Deportivo Táchira da Venezuela 1. O Santos termina na segunda posição do grupo. E em Buenos Aires, um jogo emocionante. Júlio César abriu o placar para o Fluminense. 1-0 em cima do Argentino Júnior. Salcedo, de pênalti, empatou para o time da casa. 1-1. 40 do primeiro tempo, Fred de falta, uma bomba. 2-1 para o Fluminense. Início do segundo tempo, Joberman empata o jogo, 2-2. Aos 25 minutos, Rafael Moura fez o terceiro do Fluminense, 3-2. E aos 43 minutos, pênalti para o time brasileiro. Fred sabia que o Nacional do Uruguai já tinha empatado com o América do México e que o gol seria da classificação. Ele bateu e fez. Fluminense 4, Argentino Júnior 2. O Fluminense está classificado para a próxima fase da Libertadores. E os matemáticos apontavam a chance de classificação do Fluminense em torno de 8%, Pasquetto. E de novo, o Fluminense derrubou os matemáticos. Você se lembra em 2009, Campeonato Brasileiro? Todo mundo dava o Fluminense na Série B. Era 1%. Era 1% de chance para permanecer, 99% de risco para cair. O Fluminense foi lá, ganhou em Curitiba e ficou na Série A e veio a ser campeão no ano passado. Um negócio me chamou a atenção nesse jogo do Fluminense. O Fred ressurgindo na hora H. Ele que esse ano jogou pouco, sempre machucado. Quando o Fluminense precisou do Fred, ele chamou a responsabilidade e resolveu. E o que surpreendeu também foi a reação dos argentinos no final, a maior confusão. Olha só a briga. A briga entre os mas jogadores briga de argentino anormal? Surpreendente? Não. Não, né? E eles partiram para cima. Não, eles apelaram e foram para cima do Conca, o menor de todos em campo. Dizem que o Conca apanhou muito. E a polícia viu toda a briga e só no finalzinho resolveu fazer alguma coisa. É porque tinha jogador da Argentina apanhando demais da conta, do Argentino Júnior. Você vai notar aí, ó, tem um jogador aí, o camisa 18, que ele parte para cima dos jogadores do Fluminense e depois os jogadores do Fluminense vão por cima dele. Tróglio é o técnico do Argentino Júnior e o Conca, hoje eu lembro pela internet... Olha o rapaz apanhando agora. Ele acusa o técnico do Argentino Júnior de ter começado toda a confusão. É, que uma coisa desnecessária, o que o cara deve ficar imaginando depois, né? Perdi o jogo e ainda apanhei ainda. Apelou, perdeu, né? Apelou, perdeu. E o Fluminense segue no campeonato, segue na Libertadores. Todos os brasileiros, né, André? Isso que é legal, todos passaram. Menos o Corinthians, né? Menos o Corinthians, na pré-Libertadores. Na pré-Libertadores. Vamos agora aos confrontos da próxima fase. Olha só como é que ficou. O Cruzeiro enfrenta o Once Caldas da Colômbia, o Libertad do Paraguai enfrenta o Fluminense, o Internacional enfrenta o Peñarol, se passar o Internacional pega o Grêmio, o Júnior Barranquilla pega o Jaguares do México, o Cerro Porteño pega o Estudiantes, Universidade Católica do Chile contra o Grêmio, a LDU do Equador enfrenta o Vélez da Argentina e o América do México enfrenta o Santos. Se o Santos passar, pega o Cruzeiro. Para mim, o brasileiro que pegou o adversário mais complicado foi o Santos, o América do México, porque vai ter que jogar na altitude. E vai ter que decidir lá, né?
Decidir lá? Tem que decidir lá. Porque o Santos classificou em segundo. Isso. Exatamente. Para mim, o Santos pegou o adversário mais complicado e o Fluminense, que se classificou no finalzinho, pegou o Libertad do Paraguai, teoricamente um adversário mais fácil. E a partir do momento que se classifica dessa maneira, o time ganha motivação para seguir, né? Ganha moral, né? Ganha moral. Não pode o extracampo atrapalhar, igual a história do Emerson. Isso. O atacante que cantou a música do Flamengo no ônibus, voltando de um treino Bonde do Mengão. lá em Buenos Aires, mandaram ele embora de lá mesmo. Ele está no Rio, não sabe se fica ou se vai embora. O que esse Emerson tem na cabeça, hein? Tá complicada a situação dele. Não, e já deu um trabalho em hotel, quebrou um hotel numa viagem quando o Muricy era o técnico, o pessoal já está perdendo a paciência E com ele já está afastado das semifinais da Taça Rio, o jogador Emerson, que inclusive retornou antes para o Brasil. Vamos agora aos gols da Copa do Brasil, menos o jogo do Goiás, que a gente vai tratar mais detalhadamente daqui a pouco. Jogando em casa, o Flamengo fez o primeiro gol com Vanderlei, 17 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo de pênalti, Helenardo, 38 minutos, 1-1, e esse foi o resultado final. Em Santa Catarina, jogo de volta. Louco Abreu abriu o placar para o Botafogo, 1-0 em cima do Avaí. William, em um pênalti bastante discutido, empatou o jogo para o Avaí. 42 minutos do segundo tempo. E o Avaí está classificado para a fase quartas de final da Copa do Brasil. Em Curitiba, Paulo Baier, de falta, abriu o placar para o Atlético, 1-0 em cima do Bahia. Ainda no primeiro tempo, Manuel, 2-0 para o Furacão. Aos 34 da primeira etapa, Rafael Santos, 3-0 para o Atlético Paranaense. Aos 40, Paulo Baier de pênalti, 4-0 em cima do Bahia. E no segundo tempo, Adailton fez o quinto gol. Resultado final, Atlético Paranaense classificado 5, Bahia eliminado 0. E o René Simões, ex-técnico do Atlético Goianiense, conseguiu ser desclassificado 2 vezes da Copa do Brasil no mesmo lugar, em Curitiba. E o Paulo Baier? E o Paulo Baier fez a diferença, né? Além dos 2 gols, teve outro na cobrança de falta na cabeçada do Manuel, que ele praticamente colocou com a mão, né? Ele é muito bom, não sei se ele mente a idade, dizem que tem 35, outros falam que tem 32, mas o fato é que ele é muito bom, ele resolve... 36. 36? É. Não, então melhorou a situação dele, velhinho e resolvendo no Atlético Paranaense. Aí hoje eu tive a curiosidade de olhar a escalação do Atlético para ver se o Robson jogou. Robson jogou o tempo todo e já está chegando no nível que ele jogava aqui no Atlético, o André. E outra classificação foi a do Avaí, né? O que muito discutida e muito reclamada pelo Botafogo em relação à arbitragem de um pênalti que não aconteceu. Foi pênalti? Para mim não foi, não. Para mim também não foi. Eu tenho dó do Botafogo, da torcida do Botafogo. Tudo de ruim acontece com o Botafogo. Se bem que o time também não é muito bom, né? E a outra classificação, né? Aliás, classificação não, né? O primeiro jogo do Flamengo contra o Horizonte do Ceará, 1-1. E agora o jogo de volta é lá no Ceará e um 0-0 classifica o time cearense. E o gol do Horizonte, jogada do Siloé. Isso. E gol de pênalti do Helenardo. Isso. E agora? O que vai dar? Mas lá em Fortaleza, o jogo vai ser em Fortaleza, não Isso. será em Horizonte. O Vila jogou em Horizonte uma vez contra o Fortaleza, empatou 2-2. Se o jogo for em Fortaleza, no estádio Castelão, enche de flamenguista, o Flamengo ganha o jogo. Daqui a pouco nós vamos mostrar o jogo Goiás e São Paulo. Será que o Goiás foi prejudicado pela arbitragem? Será que o resultado foi justo? Vamos mostrar os melhores momentos e também os lances polêmicos dessa partida. Daqui a pouco, em 1 minuto, aqui na UCG TV.